Sob a luz impiedosa do sol da Judéia, uma multidão prendia a respiração. Seus olhos, cheios de uma esperança antiga e cansada, estavam fixos nas portas de bronze do lugar santo. Por 400 anos, Deus se calara, e agora, todos aguardavam a bênção sacerdotal que lhes asseguraria que ele ainda os ouvia. A espera se estendia em um silêncio pesado, quase insuportável, quebrado apenas pelo vento que varria a poeira do pátio do templo. As imensas portas rangeram, abrindo-se com uma lentidão agonizante. Contra a luz ofuscante que jorrava do interior, uma silhueta escura se formou. Era Zacarias. Ele deu um passo para fora cambaleando, o rosto pálido não pela paz do dever cumprido, mas por um terror reverente que lhe roubara a cor. Seus lábios se moveram para proferir a bênção, mas apenas um sopro mudo escapou, um eco vazio no silêncio da multidão aterrorizada. Uma semana antes, a escuridão na casa de Zacarias era de outra natureza. A luz de uma lamparina a óleo lançava sombras dançantes sobre as paredes de pedra, um reflexo do silêncio que habitava entre ele e sua esposa, Isabel. Era a quietude pesada da decepção, aprofundada por décadas de orações por um filho, um herdeiro que nunca chegara. Sua piedade era conhecida por todos, mas a ausência de um filho era uma ferida aberta. Suas mãos enrugadas, marcadas por décadas de serviço, tremiam levemente ao partir o pão. Isabel o observava, seu rosto um mapa de amor e resignação. Em uma cultura que via a esterilidade como um sinal de desfavor divino, o fardo deles era tanto público quanto privado. Cada riso de criança no mercado, cada família que passava, era um lembrete silencioso do vazio em seu lar e em seus corações. Esse vazio pessoal espelhava a condição de sua nação. As ruas de Jerusalém rangiam sob o peso das sandálias dos legionários romanos, cujas armaduras polidas brilhavam com uma autoridade fria e implacável. O poder de Herodes, um rei subserviente a Roma, era absoluto, e o ar estava denso com o ressentimento de um povo orgulhoso, agora subjugado em sua própria terra sagrada. A opressão era mais do que política, era espiritual. 4 longos séculos haviam se passado desde que a voz de um profeta ecoara pelas colinas da Judéia. As pessoas cumpriam os rituais, ofereciam os sacrifícios, mas a fé se tornara um hábito, uma memória de um tempo em que o céu falava. Israel, assim como Isabel, sentia-se estéril, esquecida, clamando por um sinal de que a aliança de Deus não havia sido quebrada para sempre. Mas então, veio o dia que mudaria tudo. Pela sorte, Zacarias foi escolhido para a mais alta honra de um sacerdote, entrar sozinho no lugar santo e queimar o incenso no altar de ouro. O ar dentro do santuário era espesso com santidade, pesado com o aroma de especiarias e orações antigas. Apenas o brilho dourado da menorá cortava a penumbra, sua luz dançando sobre os véus bordados. Ele se aproximou do altar, o coração batendo forte contra as costelas. Naquele silêncio absoluto, ele estava mais perto de Deus do que jamais estivera. Enquanto a fumaça perfumada subia em uma coluna espiral, ele orou, não apenas por seu povo, mas derramou a silenciosa e antiga dor de seu próprio coração. Ele estava completamente só, ou assim pensava. De repente, à direita do altar, o ar pareceu se dobrar sobre si mesmo, uma luz intensa mais brilhante que o sol do meio-dia, e rompeu na penumbra, forçando Zacarias a recuar. Daquela luz ofuscante, uma figura se materializou, imponente e terrível em sua glória. Não era uma visão suave, mas uma presença de poder avassalador. O sacerdote caiu para trás, o medo puro gelando seu sangue. A voz que se seguiu não era apenas ouvida, mas sentida, ressoando nos ossos e na alma. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. A figura se apresentou como Gabriel, aquele que assiste diante de Deus. Ele trouxe a notícia impossível. Isabel, em sua velhice, conceberia e daria à luz um filho. Seu nome seria João, e ele seria grande, preparando o caminho para o próprio Senhor. Era a resposta a cada oração sussurrada.
a cura para a ferida de uma vida inteira. Mas diante daquela presença sobrenatural, a esperança de Zacarias vacilou. Ele olhou para suas próprias mãos trêmulas e envelhecidas, para a impossibilidade da promessa. Décadas de decepção se ergueram como um muro, e a dúvida escapou de seus lábios. Como posso ter certeza disso? Sou um homem velho, e minha esposa é de idade avançada. O semblante do anjo não se alterou com raiva, mas com uma autoridade divina e solene. Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus. E agora, você ficará em silêncio, incapaz de falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. No instante em que a sentença foi proferida, o mundo sonoro de Zacarias desmoronou. A palavra divina que ele duvidou se tornou o fardo físico do silêncio. Os 9 meses seguintes se desdobraram em uma agonia silenciosa. O sacerdote, um homem de palavras e bênçãos, agora estava preso em uma prisão sem som. Em casa, ele tentava desesperadamente transmitir a Isabel a magnificência e o terror do que vira, usando gestos frenéticos que mal arranhavam a superfície da experiência. Sua frustração era um grito mudo que ninguém podia ouvir, um tormento que o consumia dia e noite. Ele recorreu a uma tabuinha de cera, arranhando nela palavras trêmulas: anjo, luz, promessa, João. Isabel, após o choque inicial, demonstrou uma fé que envergonhava a dúvida de seu marido. Ela leu as palavras e uma compreensão serena tomou conta de seu rosto. Ela não precisava de mais provas. A promessa era o suficiente. Ela se tornou a guardiã silenciosa da palavra que ele não conseguiu crer. Enquanto a barriga de Isabel crescia, um testemunho vivo e inegável da promessa, o isolamento de Zacarias se aprofundava. Na sinagoga, os olhares de pena e suspeita o seguiam. Estaria ele amaldiçoado? Teria enlouquecido? Seu silêncio o separou de sua comunidade, forçando-o a um deserto interior onde ele não tinha nada além da palavra do anjo para se apegar. Lentamente, dolorosamente, o silêncio deixou de ser uma punição e se tornou um professor. Sua luta interna era feroz. Noites insones eram passadas em oração, não mais pedindo um filho, mas pedindo perdão por sua falta de fé. Ele colocava a mão sobre o ventre de Isabel, sentindo o movimento da vida dentro dela, e a realidade da promessa de Deus o inundava. Aquele deserto de silêncio estava erodindo seu orgulho, purificando sua fé e o preparando para o momento em que sua voz seria finalmente devolvida. Enquanto o tempo da promessa se aproximava, a calma começou a substituir o pânico. Zacarias aprendia a ouvir de uma maneira nova, não com os ouvidos, mas com o coração. O mundo ao seu redor continuava com seu barulho e suas preocupações, mas ele habitava em um santuário de quietude forçada, meditando na misericórdia e no poder de um Deus que estava prestes a quebrar não apenas o seu silêncio, mas o de uma nação inteira. O dia da circuncisão chegou, e a casa estava cheia de parentes e vizinhos, o ar vibrando com a alegria da celebração. O bebê, saudável e forte, era o centro de todas as atenções. A tradição era clara, e um ancião declarou com confiança: ele será chamado de Zacarias em homenagem a seu pai. O murmúrio de aprovação encheu a sala, todos concordando com a escolha lógica e honrosa. Mas Isabel, com uma força que surpreendeu a todos, ergueu a voz acima dos murmúrios. Não, o seu nome é João. A perplexidade silenciou a sala. Contestar uma tradição tão forte era inaceitável. Todos os olhos se voltaram para o sacerdote mudo, o patriarca da família, esperando que ele corrigisse a esposa e restaurasse a ordem. A pressão sobre ele era imensa. Zacarias, com uma calma que ninguém esperava, fez um gesto pedindo a tabuinha de escrever. Com todas as atenções voltadas para ele, ele pegou o estilete. A ponta arranhou a cera, e ele escreveu em letras grandes e firmes para que todos pudessem ver: o seu nome é João. Foi um ato de obediência total, sua primeira declaração de fé inabalável. No instante em que a última letra foi formada,
Algo se partiu dentro dele. Ele ofegou. Um som alto e chocante, o primeiro em 9 meses. Seus lábios se abriram e uma voz, rouca de desuso, mas explodindo com o poder do Espírito Santo, ecoou pela sala. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O silêncio fora quebrado. A história de Zacarias nos ensina uma verdade profunda sobre os períodos de silêncio em nossas próprias vidas. Quantas vezes nós também enfrentamos estações em que o céu parece mudo e nossas orações mais fervorosas parecem ecoar no vazio? Sentimos o peso da espera, questionando se fomos ouvidos ou esquecidos. Descobrimos, através de sua jornada, que o silêncio de Deus raramente é uma ausência. Na maioria das vezes, é um espaço de preparação, uma quietude sagrada onde nossa fé é despida de nossas próprias forças e forçada a confiar unicamente na promessa. É no deserto silencioso que a dúvida é transformada em uma convicção inabalável, pois aprendemos que as maiores revelações e os avanços mais poderosos não nascem do barulho, mas da quietude que os precede. É quando finalmente nos rendemos, quando nosso primeiro ato de obediência quebra o impasse, que nossa voz é restaurada, não mais para duvidar, mas para declarar as maravilhas de um Deus que sempre esteve trabalhando, mesmo no silêncio. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.